Meus queridos irmãos, desejo cumprimentar todos vocês nesta tarde com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Agradeço ao nosso Deus, ao Papai Eterno, pela oportunidade de estar aqui com vocês neste simpósio. Graças a Deus por isso. Quero também agradecer ao pastor da igreja, o pastor Noel, pelo convite que ele nos fez. Agendamos estar aqui com os irmãos e por isso estamos. Desculpem o atraso, mas viemos. Glória a Deus. Graças a Deus. Eu estive viajando nesses dias, durante 9 dias. Foi uma viagem longa, de quase 6.000 quilômetros. Fomos nesta viagem de carro e foi uma viagem muito longa, muito cansativa, mas muito proveitosa. Graças a Deus. Visitamos vários pastores, muitos pastores. Participamos de cultos, de reuniões, de festas de inauguração, de novas casas de oração, novos templos, novas igrejas, e visitamos várias obras que estão em andamento no estado do Tocantins e no estado do Pará. Glória a Deus. Mas aqui estamos, com alegria, graças a Deus. Muito bem, está escrito aqui que eu devo falar sobre 2 temas: moldando o caráter cristão através da EBD, e também EBD, tempo de rever, tempo de inovar, adolescentes conectados com Cristo. Todos nós conhecemos um pouco da belíssima história da EBD, a Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical começou na Inglaterra com um missionário que queria alcançar muitas pessoas para Cristo Jesus, e ele queria trabalhar com toda a família e usou uma estratégia: atrair primeiramente as crianças. E ele ia para uma praça pública todo domingo e contava histórias da Bíblia, a palavra de Deus, para as crianças. O nome daquele missionário era Roberto. E lá na cidade de Manchester, na Inglaterra, ele então começou a fazer esse trabalho. Levava bombons para as crianças e distribuía aquelas guloseimas, aqueles bombons, depois que ele contava as suas histórias. E aí então aquelas crianças levavam mais outras no próximo domingo. E assim o número foi crescendo, foi aumentando, e os pais, querendo saber o que estava acontecendo, começaram a ir também, e assim aquele movimento começou a ser imitado por todos os pastores de igrejas já estabelecidas começaram a fazer o mesmo em suas comunidades.
em suas capelas, em suas igrejas. E aí então, a escola bíblica dominical se espalhou por todos os lugares, a partir da Inglaterra, por toda a Grã-Bretanha e também para o mundo inteiro. No Brasil também, é claro, graças a Deus. A escola bíblica dominical tornou-se a maior escola do mundo. Não existe nenhuma outra escola como esta, tão grande e tão eficiente como a escola bíblica dominical. É claro que de dominical ela acabou passando também a ser, passou a ser uma escola realizada noutros dias da semana, conforme as necessidades, conforme as conveniências de outras igrejas. Tem igreja que realiza na segunda-feira, outras na terça-feira, outras na quarta-feira, e assim por diante, na quinta, na sexta, no sábado, porque às vezes não é possível mesmo realizar no domingo, mas a maioria das igrejas realiza esta escola no domingo. Por isso ela continua a se chamar EBD, Escola Bíblica Dominical. E por que o domingo? Porque o domingo é um dia de folga apenas para os trabalhadores? Não, porque o domingo é o dia do Senhor, da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, no mundo cristão, o domingo foi escolhido por isso, é o dia de folga, é o dia da ressurreição do Senhor, o dia do Senhor Jesus. Então, é importante realizarmos a escola sempre no domingo, sempre que pudermos, devemos realizá-la no domingo. E aí, queridos, nós temos visto, através desta escola, resultados impressionantes no crescimento do povo de Deus. O apóstolo São Pedro escreveu aquela passagem que está lá na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 18, segunda de Pedro 3,18, ele diz assim: crescei na graça e no conhecimento. Graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Por que crescer na graça e no conhecimento? Porque a graça é a oferta de Deus para a nossa salvação, a grande e eterna salvação, A graça é salvadora. Por isso é que o apóstolo Paulo escreveu, está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8, Sois salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. Então a grande e eterna salvação, ela é por meio da graça, a graça salvadora de Deus, que se manifestou na pessoa e no Evangelho e na redenção realizada pelo Senhor Jesus Cristo lá na cruz, lá no Gólgota, lá no Calvário. Então, Pedro escreveu, o apóstolo Pedro escreveu: cresçam na graça, cresçam na graça. A graça também está relacionada com os dons espirituais, aqueles dons que estão arrolados lá, estão descritos lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, os dons carismáticos, os dons que são carisma. 1 Coríntios capítulo 12 fala sobre esses dons, 9 dons, 3 dons de poder, 3 dons de revelação, 3 dons de elocução, 9 dons. Então lá estão esses dons espirituais. Devemos crescer na graça, mas também crescer no conhecimento. E a gente cresce no conhecimento como? Lendo, estudando, ouvindo,
Qual a diferença entre ler e estudar? A leitura é apenas, digamos assim, uma olha-tela que você faz num texto, né? Você leu aquele texto uma vez, alguma coisa assim, né? Agora, estudar é diferente. Você vai se fixar no texto, ver com mais profundidade o que realmente está escrito naquele texto, né? Quais os ensinamentos que nós podemos encontrar naquele texto, naquela escritura sagrada, no caso nosso, porque o texto é bíblico, né? Então, o apóstolo Pedro disse: cresçam na graça e cresçam no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o conhecimento de Jesus Cristo está no seu Evangelho. Existem muitos evangelhos por aí, né? O nosso é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E esse Evangelho está nos 4 primeiros livros do Novo Testamento. O Evangelho que foi escrito por São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João. O Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas o Evangelho de Cristo está também no livro chamado Atos dos Apóstolos, está também nas cartas, nas epístolas do Novo Testamento e também no livro da Revelação, do Apocalipse, né? Então é no Novo Testamento que nós encontramos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Devemos crescer no conhecimento de Cristo, no conhecimento do seu Evangelho. Está escrito na Bíblia que o Espírito Santo nos faz lembrar. Para que o Espírito Santo faça a gente lembrar, a gente tem que estudar primeiro, não é? A gente tem que conhecer. Jesus Cristo mesmo falou acerca disso, né? Lá no Evangelho de João, o Senhor Jesus, falando acerca do Espírito Santo, disse o seguinte: Ele vos ensinará todas as coisas, Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar. E vos fará lembrar. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo João. Veja, por favor, Evangelho segundo João, capítulo número 14, versículo 26. Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 26, diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Então o Espírito Santo é o ensinador. Ele é que ensina todas as coisas. E além disso, ele faz a gente lembrar. Ele faz a gente lembrar. Então ele é o Espírito da nossa memória. Nunca esqueça este versículo, porque aqui está escrito que o Espírito Santo faz 2 obras importantíssimas em nós. A primeira, ele nos ensina. O Espírito Santo nos ensina. E a segunda obra, ele nos faz lembrar. Eu tive uma tia Sebastiana. Ela tem inclusive 2 filhas que moram aqui em Anápolis, a Rosalina e a Marçal, moram aqui em Anápolis. A minha tia Sebastiana não sabia ler nem escrever. Era analfabeta, não sabia ler nem escrever. Mas ela tinha uma vontade muito grande de ler a Bíblia Sagrada, ler a Palavra de Deus. Ela tinha um desejo muito grande de ler a sua revista da Escola Bíblica Dominical, de ler o seu inário, a harpa cristã. Então, sabe a primeira coisa que ela fez? Ela comprou uma Bíblia, comprou uma revista da Escola Bíblica Dominical e comprou uma harpa. E ela não sabia ler nem escrever. E aí ela ia para a igreja com a sua Bíblia, no culto à noite e com a sua harpa. Na escola dominical, com sua Bíblia, sua revista e sua harpa, com aqueles 3 livros. Ela se assentava ao lado de alguém
E quando o pastor dizia assim: vamos ler o Salmo de número 100, ela dizia para a pessoa que estava do lado assim: procure aqui para mim o Salmo de número 100. A pessoa procurava e ela dizia assim: aponta para mim aqui onde é que é o Salmo 100. A pessoa colocava o dedo, então esse aqui é o numeral 100. E ela memorizava como era o numeral 100. Mais um zero e mais outro zero. Aí ela prestava atenção na leitura feita pelo pastor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E ela orava ao Espírito Santo e dizia: Espírito Santo, eu quero aprender a ler. Eu quero aprender a ler. Me ensina a ler. Quando o pastor dizia: agora nós vamos cantar o hino de número 15 do nosso inário, da harpa cristã, ela pedia para a pessoa: procura para mim aqui o hino de número 15. A pessoa que estava sentada ao lado dela procurava o hino 15 e ela: então é assim que se escreve 15, um 1 e um 5, entendeu? E aí começava, ela começava a cantar o hino de número 15. Irmãos, ela começou a fazer isso, a levar para a igreja seus livros, sabe? A prestar atenção na leitura e no cântico, e ela foi memorizando. Ela sempre pedindo ao Espírito Santo: me ensina a ler, me ensina a ler, me ensina a ler. E em casa ela abria a Bíblia no Salmo 100, ela abria a harpa cristã no hino 15, e ela ficava cantando lá sozinha e lendo lá a Bíblia, porque ela memorizava as palavras. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. O resultado vocês podem imaginar, né? O Espírito Santo a ensinou. E aí ela passou a ler qualquer coisa. Casa de Carnes, Goiás, entendeu? Rua General Joaquim Inácio. O Espírito Santo a ensinou. Jesus Cristo disse aqui, João capítulo 14, versículo 26: Ele vos ensinará todas as coisas, inclusive a ler. E aqui está escrito também: Ele vos fará lembrar de tudo. Sabe por que eu não tenho medo de um mal chamado Alzheimer? O que é o mal de Alzheimer? Alzheimer é o nome do médico, é o nome do cientista que descobriu esse mal. O mal de Alzheimer se caracteriza pela perda da memória. A pessoa perde a memória, aí ela não sabe mais nada, não sabe o nome dela, nem de ninguém, não sabe o endereço residencial dela, não lembra absolutamente de nada. Minha esposa teve uma tia, e elas chamavam, as meninas chamavam aquela tia, chamavam Dinha. A Dinha, que era tia da minha esposa, portanto, irmã da minha sogra, ela teve o mal de Alzheimer. Sabe o que aconteceu? O esposo dela, o tio Eurípides Cardoso, faleceu, e o corpo estava no caixão, sendo velado na igreja. E ela chegava perto do caixão, olhava, mas nem passava a mão, como uma esposa que ficou viúva geralmente faz. Ela não chorava. Em um determinado momento veio uma pequena lucidez na memória dela, e ela perguntou assim: quem é este homem? Quem é este homem? Porque ela nem sabia que era o esposo dela. Isso se chama Alzheimer. Sabe por que eu não tenho medo do mal de Alzheimer? Porque aqui está escrito em João: Ele vos fará lembrar
Então eu sempre digo assim: Espírito Santo, o Senhor é o Espírito da minha memória, fortalece a minha memória. E eu digo mais para o Espírito Santo: amplia a minha memória, amplia a minha memória, aumenta a minha capacidade de memorização. Nunca deixe eu esquecer nada, Espírito Santo, porque a Bíblia Sagrada diz que o Senhor é o Espírito que faz a gente lembrar. Então o Senhor é o Espírito da minha memória. E a Bíblia também diz que o Espírito Santo habita em nós. Quer ver? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, por favor. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Poderíamos ler várias outras referências, mas vamos ler apenas esta. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Está escrito assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, habita em vós? Então ele habita em mim para quê? Para muitas coisas, inclusive para me ensinar, como ensinou a tia Sebastiana, e também para me fazer lembrar. Ele é o Espírito da minha memória. Então todo dia você deve pedir isso ao Espírito Santo: Espírito Santo, me ensina, me ensina. E deve pedir também a Ele: me faz lembrar, me faz lembrar. O Senhor é o Espírito da minha memória, não me deixes perder a minha memória. Na primeira carta de João, lá no final da Bíblia, perto do Apocalipse, tem um versículo muito interessante sobre a ação do Espírito Santo. Quer ver? 1 de João, já lá pelo final da Bíblia, né? 1 de João, 2 de João, terceira carta de João, depois vem Judas e finalmente Apocalipse, né? Então na primeira carta de João, 1 de João, capítulo número 2, versículo 20, olha o que está escrito aí. 1 de João capítulo 2, versículo 20, fala assim: vós tendes, vocês têm o que? A unção do Santo, a unção do Espírito Santo, e por isso vocês sabem o que? Todas as coisas, sabem tudo. Então nós temos a unção do Santo, a unção do Espírito Santo, e a gente sabe tudo. Por que a gente sabe tudo? Porque o Espírito Santo ensina. E se ele ensina, a gente não tem necessidade de ficar aprendendo com certas pessoas que às vezes querem ensinar heresias para a gente. Que é uma heresia, pastor? É uma doutrina falsa. Uma doutrina falsa. Olha o versículo 26 desse mesmo capítulo. 1 João capítulo 2, versículo 26 fala assim, versículo 27 fala assim: e a unção que vós recebestes dele, esta unção fica em vós, permanece em vós. Por isso não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas o Espírito Santo, com a sua unção, ele vos ensina todas as coisas, e o que ele ensina é verdadeiro, não é mentira, como ele já nos ensinou, e nós permanecemos no seu ensinamento, no seu ensino. Quem pode dizer glória a Deus? Glória a Deus! Glória a Deus! Então, meus queridos, isso é muito importante. É para isso que existe a escola bíblica dominical, para a gente aprender a palavra na unção do Espírito Santo, no poder, na virtude do Espírito Santo. Escola bíblica dominical. E vocês pediram aqui, olha, moldando o caráter cristão através da EBD, da escola bíblica dominical, moldando o caráter cristão. Meu pai era um homem perdido, extremamente perdido. Fumava,
bebia bebida alcoólica, teve filhos fora do casamento, quando ele ainda era solteiro, antes dele vir a se casar com a minha mãe, só andava armado e às vezes até com 2 revólveres. Por quê? Quem confia no revólver tem medo dele falhar. Então, geralmente, quem confia no revólver quer andar logo com 2. Por quê? Se um falhar, tem a reserva. Olha que loucura, não é? Então, meu pai era um homem perdido, extremamente perdido. Mas um dia, meus tios começaram a evangelizar meu pai. Meu tio Jerônimo Carbonaro e minha tia Júlia Carbonaro começaram a evangelizar meu pai. E aí ele falava, e meu pai perguntava assim: está escrito na Bíblia o que você está falando? Meu tio respondia: sim. E meu pai falava: então me mostra. E aí meu tio Jerônimo mostrava para meu pai falava: então agora eu aceito, agora eu creio, agora eu acredito. Meu pai era semelhante àqueles cristãos, aqueles crentes lá da cidade de Bereia, os bereenses, os bereanos. Está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Abra sua Bíblia aí, por favor. Algo interessante acerca deles. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Veja o que está escrito. Versículo de número 10 e 11. Logo os irmãos enviaram de noite. Por que não enviaram de dia? Porque Paulo e Silas estavam sendo perseguidos. Então tiveram que sair da cidade de Tessalônica à noite. À noite. Por isso o versículo diz: os irmãos enviaram de noite. Paulo e Silas enviaram para onde? Para Bereia. E eles, chegando em Bereia, foram à sinagoga dos judeus. O que é sinagoga? Um templo, digamos assim, um local de ensino, de oração, de culto dos judeus. Tá certo? Versículo 11 está dito assim: olha, estes foram mais nobres, ou seja, os de Bereia, quem morava em Bereia, os bereenses ou bereanos, foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica. Por que os bereenses foram mais nobres do que os tessalonicenses? Por quê? Porque de bom grado receberam a palavra, examinando, conferindo, igual meu pai falava para o tio Jerônimo: me mostra, eu quero ver se está escrito. Se está escrito, eu creio, eu aceito. Então os de Bereia eram assim. A nobreza deles é que eles queriam examinar as Escrituras, queriam conferir a palavra de Deus. Voltando ao caso do meu pai, e tomando esse caso como exemplo do tema que vocês me pediram aqui, moldando o caráter cristão através da EBD, eu estava dizendo para vocês que meu pai era um homem perdido, extremamente perdido. Meus tios começaram a evangelizá-lo, e sabe qual foi a primeira reunião que ele foi na igreja? Uma EBD, uma escola bíblica dominical, numa EBD. E lá na escola, ele chegou, se assentou lá atrás, e o pastor começou a ensinar. O pastor começou a ensinar, e ele prestou atenção. No final da escola, o pastor perguntou assim: tem alguém entre nós que quer se entregar a Jesus Cristo nesta manhã? Algum amigo? Alguma amiga? Se tem, levante a sua mão. Meu pai levantou as 2 mãos, ficou de pé. Sabe o que meu pai fez? Meu pai fez o seguinte, falou assim: pastor, eu vou aceitar Jesus. Se eu gostar, eu permaneço. Se eu não gostar, eu posso deixar, certo? Posso deixar ou não posso? O pastor disse: pode, perfeitamente, o senhor é livre. Só que meu pai tomou a decisão dele e nunca mais deixou. Glória a Deus. Glória a Deus. E chegou a ser pastor e pastor de uma igreja. Irmãos, olha que coisa mais linda.
E o caráter do meu pai foi moldado, começando na EBD, Escola Bíblica Dominical. Aquele homem perdido, extremamente perdido, desapareceu. Uma nova criatura foi formada. Aqui está escrito assim: moldando o caráter cristão através da EBD. O que é caráter? Sabe o que é caráter? Assim, em resumo, em síntese, para vocês entenderem rápido, caráter é a nossa marca. Caráter é aquilo que a gente realmente é, aquilo que verdadeiramente a gente é, sabe? Isso é caráter. O meu caráter é a minha marca, então ele me identifica. Se eu tenho um bom caráter, eu serei conhecido na sociedade como um homem de bom caráter. Se eu sou de caráter ruim, as pessoas vão me conhecer como uma pessoa de mau caráter. O que é o mau caráter? É um mentiroso, um mal pagador, uma pessoa que vive mexendo com as mulheres dos outros, com as filhas dos outros. Tudo isso é um mau caráter. É um caráter ruim, não é? Maléfico para a sociedade. Isso é um mau caráter. O caráter é o que nós somos. O caráter é a nossa marca. É diferente de fama, entendeu? É diferente de fama, de reputação, não é? Tem gente, olha para mim por favor, tem gente que é mau caráter e infelizmente tem uma boa fama. Pastor, mas como é que pode isso? O cara é um mau caráter e tem boa fama? Sabe por quê? Porque às vezes a fama dele vem do dinheiro dele. Ele não presta, mas tem dinheiro, acaba tendo um bom nome. Mas o bom nome dele não tem nada a ver com o caráter dele, tem a ver com o dinheiro dele. Perceberam isso? Esse é um exemplo, né? Então o caráter é aquilo que eu sou. A fama é aquilo que os outros pensam que eu sou. Os outros acham que eu sou assim, mas na verdade eu nem sempre sou o que eles acham. Então o caráter é o que eu sou, o caráter é a minha marca. E aqui, moldando o caráter cristão, significa que através da escola bíblica dominical, a escola bíblica que usa a Bíblia, que é uma escola para ensinar a Bíblia, a escola bíblica que usa uma revista, que é um comentário dos temas que estão na palavra de Deus. Veja bem, a escola bíblica, ela vai formar em mim o caráter de Cristo, a mente de Cristo, formar em mim um novo ser, Você sabia que para as novas criaturas Deus vai criar novos céus e nova terra? Quer ver? Abra sua Bíblia, por favor, em Isaías capítulo 66, versículo 22. Veja, por favor, Isaías capítulo 66, veja o versículo 22, por favor. Isaías capítulo 66, versículo 22, por favor. Veja aí, o que é que está escrito? Porque assim como os céus novos e a terra nova que eu hei de fazer, assim como eles estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Então o que Deus está falando conosco através da boca do profeta Isaías? Que ele vai fazer novos céus, e ele vai fazer também uma terra nova, uma nova terra. E assim como esses novos céus e a nova terra vão estar na presença do Senhor, também a nossa posteridade e o nosso nome vai estar diante do Senhor. Então sabe o que? Os novos céus e a nova terra serão criados para quem?
Para quem? Para todas as pessoas de mau caráter? Não. Para os mentirosos? Não. Para os adúlteros? Não. Para os homicidas? Não. Para quem? Para os filhos de Deus, as novas criaturas. Então será criado para nós. Será criado para nós. Sabe? Será criado para nós. Quem pode dizer graças a Deus? É por isso que Jesus Cristo falou aquela palavra que está lá em Mateus capítulo 24, verso 35. Olhe lá, por favor, na sua Bíblia. Mateus capítulo 24, versículo 35. Veja o que o Senhor Jesus falou. Mateus capítulo 24, versículo 35. Olha o que ele disse: o céu e a terra passarão. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então a palavra de Cristo vai permanecer para sempre, eternamente. A palavra de Deus é eterna. Agora os céus passarão, a terra também vai passar. Por quê? Porque Deus vai criar novos céus, vai criar uma terra nova. E Deus revelou isso para o apóstolo Pedro. Como é que vai ser isso? Abra sua Bíblia, por favor, lá na segunda carta de Pedro, capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Vejam como Deus revelou isto para o apóstolo São Pedro. E dia da perdição dos homens ímpios. Por quê? Porque vai ser através do fogo que Deus vai formar novos céus, que Deus vai formar nova terra. Tudo vai pegar fogo. E os ímpios perecerão. Os ímpios perecerão. Por quê? Porque novos céus e nova terra é para os justos, é para os santos, é para os filhos de Deus, é para mim e para você. Quem pode dizer aleluia? Aleluia, aleluia. É para nós. Por isso os ímpios não estarão lá. Aqui está escrito que eles perecerão. Dia da perdição dos homens ímpios. Então, queridos, é por isso que Deus está moldando em nós um novo caráter. Um caráter de santidade, um caráter de retidão, um caráter de pureza, um caráter de quem ama a verdade e procura falar somente a verdade, moldando o caráter cristão através da EBD, da Escola Bíblica Dominical. Meus pais passaram a ser crentes, receberam Jesus Cristo como único Senhor e como Salvador de suas vidas, de suas almas. Sabe quando? Em 1955. 1955. Como eu nasci em 1949, dia 31 de março de 49, eu tinha 6 anos de idade. 6 anos, quando meus pais se converteram. 6 anos. E eu já vou fazer 66. Então eu sou crente há 60 anos. Glória a Deus. 60 anos. E meu caráter cristão começou a ser moldado lá na EBD, na Escola Bíblica Dominical. Sabe por quê? Aos 6 anos de idade, eu disse para vocês que meu pai se tornou um crente em Jesus Cristo na Escola Bíblica Dominical. E ele começou a levar a gente para a Escola Bíblica Dominical, todo domingo. Eu me lembro de quando nós éramos apenas 3 irmãos. Depois nasceram mais 8, porque nós somos 11 filhos, 11 irmãos. Éramos apenas 3. Eu, Glória, minha irmã, que mora atualmente em Rondônia, e Helena, que mora aqui em Anápolis. Os 11 irmãos, graças a Deus, estão todos na igreja. Todos crentes, servindo ao Senhor Jesus Cristo. Porque o caráter dos 11 foi moldado na Escola Bíblica Dominical.
Eu me lembro quando nós éramos 3 irmãos, sabe o que meu pai fez? Ele foi a um irmão chamado Geraldo Sebastião Coelho. Ele era marceneiro, trabalhava com madeira, fabricando móveis. Meu pai mandou ele fazer uma carrocinha, um carrinho, entendeu? Pequeno e leve, de maneira que eu pudesse empurrar aquele carrinho ou puxar aquele carrinho. Aí eu ia puxando aquele carrinho. Glória, minha irmã, já podia caminhar um pouco, ia caminhando do lado do carrinho, e a Helena, a pequenininha, ia dentro do carrinho. E a gente ia, os 3, para a igreja, para a escola bíblica dominical. Para a escola bíblica dominical, Irmãos, todos nós, 11 filhos, fomos criados na escola bíblica dominical. A gente não faltava. Meu pai e minha mãe não deixavam a gente faltar. Por quê? A escola, ela ensina, ela educa, ela forma a gente. Quem pode dizer graças a Deus? É por isso que eu amo muito a escola dominical, viu? Muito. Eu amo mesmo a escola dominical. Sou apaixonado pela escola bíblica dominical. E acho que os pais que não trazem os filhos para a escola dominical, eles estão falhando feio. Para mim é um pecado não trazer um filho, uma criança para a escola bíblica dominical. Mas vocês me pediram também para falar sobre escola bíblica dominical, tempo de rever, tempo de inovar e adolescentes conectados com Cristo. Um dos versículos mais bonitos da Bíblia é aquela palavra de Josué para os israelitas, lá no capítulo 24, versículo 15. Abra sua Bíblia, por favor. Josué, capítulo 24, versículo 15. Josué, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Aí vem Josué, capítulo 24, versículo 15, a parte final do versículo. Josué, capítulo 24, versículo 15, a parte final diz o quê? Porém, eu e a minha casa, eu e a minha família, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Eu e a minha família, eu e a minha casa. Olha que coisa mais. Josué tinha esse cuidado de ensinar sua família, toda a sua família, toda a sua família. Você sabia que uma das partes mais importantes da lei é Deuteronômio capítulo 6? Abra sua Bíblia lá em Deuteronômio capítulo 6. Você está em Josué, então é no livro anterior. Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6. Na época de Moisés, Deus deu a Moisés esta palavra e pediu que Moisés, determinou que Moisés transmitisse esta palavra a todos os judeus. E eles passaram a transmitir essa palavra. E a palavra diz o seguinte, Deuteronômio capítulo 6. Eu vou ler do versículo de número 4 em diante. Ouve, Israel, escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então olha aqui para mim, por favor. Os judeus sempre ensinaram os filhos deles a crença monoteísta. Olha aqui, ó. Mono significa um. Monoteísta, crença no único Deus. Porque teísta vem de Theos. Theos significa Deus. Por isso, quando a gente vai para o seminário, a gente estuda teologia. Eu estudo acerca de Deus, é estudar a Bíblia, para ver o que a Bíblia ensina sobre Deus, sobre Theos. Por isso o curso é de teologia. Então os judeus sempre ensinaram aos filhos deles a crença, a fé monoteísta, ou seja, num único Deus. Veja o versículo seguinte, versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder, isto é, de todo o teu entendimento.
entendimento. Agora o versículo 6, olha aí. E estas palavras que hoje eu estou ordenando para vocês, essas palavras estarão no coração de vocês. E então, versículo 7: as intimarás a teus filhos, e falarás delas, e delas falarás, assentado em tua casa com teus filhos, andando pelo caminho com teus filhos, deitando-te com teus filhos e levantando-te. E estas palavras, versículo 8: as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. Versículo 9: e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Olhem para mim, por favor. Através de Moisés, Deus disse aos pais: ponham a palavra de Deus no coração de vocês, porque se ela estiver no coração, ela vai sair por onde? Pela boca. É por isso que Jesus Cristo disse assim: a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se o coração está cheio da palavra de Deus, o que vai sair pela boca da gente é a palavra de Deus, não é? Então Deus disse assim: põe a palavra no coração de vocês, e depois falem a palavra para os filhos de vocês. Falem a palavra, assentando-te, é o que está escrito aí, versículo 7, assentando em tua casa. Irmãos, hoje as pessoas se assentam, mas ficam assim, ó, o pai, a mãe, os filhos, fica assim, ó. Glória a Deus. É ou não é desse jeito? Pasmem vocês, mas nessa viagem que eu fiz agora recentemente com 3 pastores, nós éramos 4, eu vi uma coisa, eu falei para eles, falei, olha aqui, nós estávamos lá na cidade de Redenção, lá no sul do estado do Pará. Um rapaz e uma moça, namorados, foram para uma sorveteria, e nós passamos lá, estávamos chegando de viagem, estávamos cansados, queria tomar um sorvete antes da gente ir para a hospedagem. A moça se assentou do lado da mesa, o rapaz se assentou do lado de cá, entendeu? Ela pegou o telefone dela, ele pegou o telefone dele, eles ficaram quase 20 minutos, o sorvete do lado assim, derretendo, porque com o calor o sorvete vai se derretendo, e eles ficaram uns 20 minutos assim, nenhum olhava para a cara do outro, para o rosto do outro, entendeu? Ela só olhando para o telefone dela e ele para o telefone dele, uns 20 minutos. E não parava não. Aí eu falei com os pastores assim: olha lá para vocês verem que coisa horrorosa, coisa mais estranha, 2 namorados. Antigamente a gente ia namorar e ficava olhando para o rosto, ficava fazendo poesia, mas que rosto lindo, né? Ficava dizendo, mas eu amo você, né? Quero me casar com você, estou apaixonado por você. Dava um sorriso, pegava na mão, namorada agora nem pega na mão mais. A gente ia para a sorveteria, botava o sorvete assim, né? Pegava na mão, ela de lá e de cá pegava na mão, né? A gente ficava olhando, colocava a colherzinha lá, pegava o sorvete, ao invés de colocar na boca, colocava na boca dela. Era ou não era assim? Eu namorei, foi assim. Acho que vocês também. Agora hoje nós ficamos. Meu Deus, mas que coisa terrível. Irmão, nós temos que alertar os nossos filhos, alertar o povo de Deus. Sabia? Porque senão vai chegar a hora, entendeu? Senão vai chegar a hora que o pastor vai ter um aparelhozinho e ele vai falar para os crentes: todo mundo no canal, tudo tal aí, eu vou pregar. Você foi aí. Na Bíblia está escrito assim: de sorte que a fé é pelo ouvir. Não está escrito
acreditar, é pelo ouvir. Mas que coisa terrível, não é? Uma coisa tão boa como a internet está se tornando um mal horrendo. As pessoas não se comunicam mais. Namorado, igual eu vi esse casal lá, eu falei para os 3 pastores que estavam comigo, fica olhando lá para vocês verem uma coisa. Eles falaram: pastor, a gente não podia imaginar um negócio desse, né? E o sorvete virando água. Obrigado aí, pastor Noel. Então, assentado em casa. Hoje as pessoas se assentam para ficar assim, digitando, né? Passando mensagem, é para ver televisão, mas tem que assentar para conversar, tem que assentar para falar a palavra de Deus, não é? O que mais está escrito aí? Deuteronômio capítulo 6, versículo 7: andando pelo caminho. Andando pelo caminho. Hoje, quando ele está andando pelo caminho, você pode fazer uma coisa muito boa. Os carros de hoje, depois do presidente Fernando Collor de Mello para cá, os carros melhoraram muito, né? Ele começou a chamar os carros brasileiros de verdadeiras carroças, né? Aí obrigou as indústrias automobilísticas a melhorar a qualidade dos carros. Hoje todo carro já vem da fábrica com um toca-fita, com um toca-CD, um CD player, não é verdade? Com um DVD player. E já tem muito carro que você pode colocar nele um vídeo, né? Um vídeo. Então você está andando com o seu carro, põe uma música evangélica para os seus filhos escutarem, né? Põe um DVD ali, naquele DVD player, entendeu? Né? Para os seus filhos estarem ali vendo um filme evangélico, um filme cristão, uma coisa que edifica, que vai construir para a eternidade. Hoje a gente pode fazer isso. Agora, paz, meus irmãos, o que eu vou contar para vocês aqui. Um irmão foi para a escola bíblica dominical na igreja sede, lá onde eu sou pastor, ali na Avenida Tiradentes, número 615. Sabe o que ele fez? Ele levou, sabe esses porta-CDs assim, que você coloca lá uns 15, 20 CDs dentro dele? Aquele porta-CD que você abre o zíper assim para tirar o CD, para trocar. Levou um porta-CD daquele. E não sei o que foi lá, que ele foi trocar aquele CD, não sei o que foi, e ele deixou em cima do capô do carro. Aí ele saiu, e o porta-CD escapuliu e caiu no chão. Aí alguém falou assim: pastor Clarimundo, aqui ó, o irmão fulano saiu e deixou cair o porta-CDs dele aqui no chão. Depois o senhor entrega para ele. Eu falei: pode deixar comigo. Só que eu falei assim: como pastor eu vou ter o direito de ver que tipo de música que esse irmão está ouvindo. Irmãos, era quase que só música secular, quase que só música mundana, sabe? Depois eu cheguei em um outro culto, falei assim: ó, tá aqui um porta-CD de alguém aqui da igreja, entendeu? Estava em cima do capô do carro estacionado aqui na porta da igreja. O dono saiu, caiu no chão. Tem uma pessoa aqui da igreja que viu quem que é e me entregou, está aqui comigo. O dono depois me procura, mas eu quero conversar com você sobre os CDs que estão aqui dentro, viu? Você acha que alguém me procurou até hoje? Ninguém me procurou. Por que não me procurou? Porque a pessoa sabe que ela está fazendo coisa que não devia fazer, coisa errada. Olha, eu vou alimentar minha alma com veneno? Vou alimentar minha alma com veneno, né? Com coisa que não vai edificar, que não vai construir para a vida eterna. De jeito nenhum que eu vou fazer isso, né? De jeito nenhum eu vou fazer isso. Nós temos a nossa revista de jovens na escola bíblica dominical, e eu escrevi uma lição sobre isso, sobre músicas profanas, músicas mundanas. Música profana, música mundana, você já viu? Só fala de paixão ao invés de falar de amor. Fala de traição ao invés de falar de fidelidade. Música profana fala de bebida, entendeu? É de gente bebendo para
para esquecer ou para lembrar, porque a bebida faz tudo, né? Faz esquecer, faz lembrar, faz ficar quente, faz ficar frio. Se está frio, vou tomar para ficar quente, né? Se está calor, vou tomar para esfriar. É desse jeito, sei lá, né? Então, essas músicas falam disso, entendeu? Né? Não falam de Deus, não falam de Deus. Então, como é que eu vou alimentar a minha alma com esse tipo de coisa? Não posso, de maneira alguma, né? Deus disse aqui, olha, assentado em tua casa, andando com os filhos pelo caminho, deitando-te. É claro que a Bíblia não ensina que os pais devem dormir com os filhos, nem que os filhos devem dormir com os pais. O lugar de filho é no berço. Se está pequenininho, o berço pode até ficar no quarto dos pais, não tem problema. Mas começou a crescer, o filho tem que ir para a cama dele, o quarto dele. Porque a cama dos pais é dos pais. O quarto dos pais é o ambiente deles, privativo deles. Não é verdade? Não. Tem gente que está com o filho grandão, já está dando uma madeira para o filho, já está botando o filho para deitar na cama dele. Ah, meu filhinho do papai, vai lá na cama dele, deita aqui lá uns 5 minutos, faz um carinho nele lá, passa a mão na cabeça dele, entendeu? Faz isso, vai lá, entendeu? Conversa com ele, mas na hora de dormir, meu filho, Deus assim, 11 filhos, a gente ia deitar, entendeu? Parecia pensão a nossa casa, pensão ou hotel, né? Tem aquele corredor e tem quarto de cá, 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 que era filho demais, entendeu? Não tinha o quarto do meu pai e da minha mãe, não tinha forro, e às vezes a gente deitava lá na cama mesmo e falava assim: isso, pai, que Deus te abençoe, meu filho, dorme com Deus. Aí o outro falava, entendeu? Deitando-te, na hora de deitar, é tão importante, né? Na hora de deitar, só que esse problema de deitar hoje, problema eu chamei, tá sério. Porque hoje tem marido que não vai deitar nem com a esposa, né? Ao invés de deitar com o filho, conversar com o filho, dar um beijo no filho, passar a mão na cabeça do filho, perguntar para ele se está tudo bem com ele. Eu faço isso com meus 3 filhos até hoje, todos grandes, todos casados. Eu sou avô de 7 netos. Se eu encontrar meu filho ou minhas filhas todo dia, toda vez que a gente encontra, a gente se cumprimenta e eu dou um beijo neles e já viro logo a minha face para receber meu beijo também, sabe? E passa a mão na cabeça deles e pergunta se está tudo bem e tal. É assim, não é? Agora tem marido que a mulher fala assim: amor, vamos deitar daqui a pouquinho. Aí ela vai e deita: amor, vem deitar, amor. E às vezes está até falando de uma maneira assim bem especial, né? Para ver se ele vai, entendeu? Daqui a pouco. Quando lá pelas 2, 3 horas, cheguei lá, tonto de sono, tipo, cai na cama. Será que esse pai vai ensinar o filho? Deitando-te com o teu filho, que o versículo está falando, e as intimarás as palavras de Deus a teus filhos. Deitando-te, levantando-te. Irmãos, infelizmente, muitos pais cristãos, muitos pais evangélicos estão falhando feio hoje. São pais omissos, pais que não estão cumprindo com a obrigação deles, com o dever deles. Infelizmente, essa é a verdade. Por que meu pai e minha mãe criaram 11 filhos e os 11 estão na igreja? Sabe por quê? Porque na hora de plantar, eles plantaram. O que eu estou dizendo na hora de plantar? Porque lá em Eclesiastes capítulo 3 está escrito que há tempo para tudo. E a hora de plantar é quando os nossos filhos estão pequenos.
Você vai plantando, vai plantando, vai plantando, cada dia planta uma sementinha, cada dia uma sementinha, cada dia você fala um pouquinho, fala um pouquinho, fala um pouquinho, fala um pouquinho, porque depois que eles ficam grandes também, como a gente diz, eles ficam dono do nariz deles. Eles viram pessoas maiores de idade, são cidadãos, vai ter talão de cheque, vai ter cartão de crédito ou de débito, vai ter CNH, Carteira Nacional de Habilitação aí, vai virar motorista de carro, vai casar. Então, na hora, eu continuo plantando até hoje na vida dos meus filhos, né? Porque se casaram, são maiores e tal, não significa que eu não vou continuar plantando, mas o melhor tempo da gente plantar é quando os filhos estão pequenos. Plantar, plantar, plantar. E a vovó pode plantar também, o vovô pode plantar também no coração dos netinhos. O que é que Paulo escreveu para Timóteo sobre a fé de Timóteo? Quer ver? Abra sua Bíblia lá, vamos ver. Será que era só a Eunice? Será que era só a mamãe do Timóteo que plantava na mente dele, no coração dele, na alma dele? Ou será que a vovó Lloyd também plantava? Vamos ver isso. Segunda carta de Paulo a Timóteo, segunda epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 5, olha o que está escrito aí: trazendo à memória a fé não fingida, fé, Timóteo, que há em ti, fé que habitou primeiro em tua avó Lloyd, depois em tua mãe Eunice, depois eu estou certo, Paulo disse para Timóteo, eu estou certo de que também habita em ti. Glória a Deus. Olha, essa fé sincera, essa fé não fingida, né? Que habitou na vovó Lloyd, na mamãe Eunice, no filho Timóteo. É assim, os pais educando os filhos, os pais plantando na alma dos filhos, no coração dos filhos, falando aos filhos. Quem pode dizer amém? Amém. Amém. Fiquem de pé, por favor, eu vou encerrar. Tempo de rever, tempo de inovar, e adolescentes conectados com Cristo. Olha, a gente tem que rever certas coisas. Podem ficar de pé. A gente tem que rever certas coisas. Sabe por quê? Pela seguinte razão: porque senão a gente vai querer fazer certas coisas como a gente fazia 50 anos atrás e pode não dar certo. É verdade, não é? Eu me lembro, eu disse para vocês que eu vou fazer 66 anos de idade. E quando eu vim para a igreja, para Cristo, vim para a Assembleia de Deus, eu tinha 6 anos. Então tem 60 anos que eu sou aluno da escola dominical. E na minha época de escola dominical, a escola dominical era o seguinte: separava os meninos, todos os meninos, de mamando a caducando, ou seja, menino pequeno até menino grande, para uma classe. Separava as meninas para outra classe. E aí, sabe o que o professor fazia? Chegava lá e ficava assim: textual. Aí nós meninos falávamos assim: textual. E ele começava: porque Deus amou o mundo de tal maneira. E a gente repetia: porque Deus amou o mundo de tal maneira. E ele continuava até, né? Que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, verso 16. De novo: porque Deus era 1 hora fazendo isso. Aí menino dormia, menino começava a beliscar um no outro, entendeu? 1 hora, e as meninas do mesmo jeito. Aí quando o pastor terminava a mensagem, os professores terminavam, aí chamava as crianças e a gente vinha todo mundo na fila, entendeu? Um atrás do outro, né? Aí chegava lá diante da igreja, igual vocês estão aqui olhando para mim, era a hora da gente falar o tal do textual. Aí quem decorava, e eu sempre gostei de memorizar, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Ia lá e sentava.
chegava outra criança que não tinha facilidade de memorizar, de decorar, e ela ficava assim, ó. Aí os crentes começavam a rir. O menino ficava assim. E às vezes saía correndo e o povo disparava a rir. Irmãos, um dia eu chamei meu pastor, falei assim, pastor, e eu era pré-adolescente. Meu pastor chamava Geraldo Gomes de Oliveira. A gente chamava ele de Geraldo Camilo. Eu falei, pastor Geraldo, deixa eu ser professor dessas crianças. Ele falou assim, mas por quê? Eu falei assim, porque esse irmão que o senhor colocou lá para ensinar para a gente, ele só ensina textual, e é só uns 2 ou 3 que decora, que memoriza, os outros não aprendem, e chega aqui na frente, eles ficam com vergonha. Pastor, e tem mais uma coisa, eu sei de filho de crente, e eu era pré-adolescente, falei, eu sei de filho de crente que não vem mais para a escola dominical, sabe por quê? Porque eles não decoram o textual, fica com vergonha, se sente humilhado, então eles não vêm mais. O pastor falou, está acontecendo isso? Eu falei, tá, pastor, não está vindo porque estão ficando com vergonha. Ele falou assim, mas o que você vai fazer? Eu disse, pastor, eu vou contar a história da Bíblia para eles, eu vou cantar corinho com eles, entendeu? Mas e depois? Falei, depois, na hora que o senhor chamar a gente para frente, ao invés de ficar todo mundo na fila, e um fala, vai sentar, depois outro fala, ou enrola e vai sentar, vamos fazer o seguinte, na hora que o senhor chamar, a gente fica todas as crianças aqui na frente, entendeu? E aí, pastor, eu vou fazer o seguinte, vou trazer escrito esse tal de textual para eles, entendeu? E os que sabem ler vão me ajudar e nós vamos ler todo mundo junto. Vamos lá? Vamos lá. E aí todos, porque Deus amou o mundo. E aí, pastor, nós vamos cantar um corinho. Deus amou de tal maneira este mundo sofrendo, que a humanidade inteira deu seu filho para salvá-lo. Amém. Aí, pastor, assim não vai ficar melhor? Ele falou assim, acho que vai. Então nós vamos experimentar. Aí ele chamou um irmão, com todo respeito a esse irmão, que era um homem de Deus, um servo de Deus, mas já era de idade. O nome dele era Antônio Custódio Carneiro. Chamou o irmão Antônio Custódio e falou assim, irmão Antônio Custódio, o senhor agora vai me ajudar noutra área da escola dominical. Vamos deixar o irmão José meu, né? José Clarimundo César, vamos deixando cuidado das crianças. Irmãos, olha aqui, ó, foi só crescendo, só aumentando o número de crianças. As crianças que tinham afastado começaram a voltar, sabe? E eu ainda fui mais esperto, né? Cheguei para o meu pai e falei assim, pai, eu ainda era um adolescente, eu vou trabalhar, o senhor vai me dar um dinheiro que eu vou comprar balinha, e vou dar uma balinha para cada criança, hein? Meu filho, pode contar comigo. Meu pai começou a investir no meu ministério, me dava um dinheirinho, passava lá no armazém. Naquela época nem tinha supermercado em Goianésia, cidade onde eu nasci. Isso é muito tempo, irmão. Isso é coisa de 60 anos atrás, né? 50 anos atrás. Eu sou, minha certidão de nascimento em Goianésia é número 90. Só nasceram 89 crianças antes de mim lá em Goianésia, ou só foram registradas 89, porque eu sou o 90, entendeu? E aí meu pai começou a investir no meu ministério, e a escola dominical começou a crescer, porque vinha mais crianças, os pais das crianças vinham, ficavam satisfeitos. E aí o que acontece? É isso que está escrito aqui, ó. Aqui, ó. EBD, tempo de rever. A gente tem que rever sempre. Será que hoje a gente não tem que rever alguma coisa também? Eu descobri, né, há pouco tempo aqui em Anápolis, que eu tinha que mudar o horário da escola dominical. Começava às 8, aí passei para 8h30, depois passei para 9 horas, aí depois para trazer mais gente. É o seguinte, irmãos, a escola começa às 9, mas às 8h30 vai ter café, todo mundo vem para o café. Então 8 horas a equipe está lá preparando o café, vai ser assim amanhã de manhã. 8h30 começa a servir o café, 9 horas começa a escola. E aí quando termina a escola,
Sabe como é que termina a escola? Da seguinte maneira, ó. Quando dá o sinal, todo mundo já desce das classes e pega o marido, pega a esposa, pega os filhos, já vai embora para casa. É igual colégio. Colégio, quando dá o apito final para terminar a aula, o que os alunos fazem? Descem e vão embora. Mas pastor, e o senhor não fala à igreja? Fala. É o seguinte, ó, 8h30 serve o café, 9 horas começa a escola dominical com o louvor, terminou ali uns 15 minutos de louvor, eu faço um resumo da lição, de 5 minutos, no máximo, mas no máximo 10 minutos. Então começa às 9, quando é 9h30, aí vai todo mundo para as classes. Quando é 10h30, toca a sirene e todo mundo já desce e vai embora para casa. Quem quiser ir, quem não quiser fica conversando um com o outro, papapá. Tempo de rever. Às vezes ele tem que rever um horário, rever uma estratégia, fazer alguma coisa. Eu quero parabenizar vocês por esse simpósio. Vocês estão fazendo um simpósio sobre uma das atividades mais importantes da igreja do Senhor Jesus Cristo, que é ensino na escola dominical. Meus parabéns, pastor Noel. Meus parabéns, pastor. Meus parabéns, irmãos e irmãs, vocês que estão aqui, inclusive pastores que estão aqui, pastor de congregação, parabéns por vocês estarem aqui. Deus abençoe. Vamos levantar as nossas mãos, vamos orar. Queria pedir ao pastor João Batista para vir aqui orar, por favor, de nossa igreja lá no Tancará. Graças a Deus. A paz do Senhor para os irmãos. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, nós te agradecemos, ó Pai. Somos gratos a Ti, meu Deus, por termos dado a condição de estarmos aqui, Senhor, nesse simpósio, ó Pai, a respeito da escola bíblica dominical. Pai, que o Senhor armazena no nosso coração, Senhor, meu Deus, essa mensagem, Pai, para que nós possamos colocar em prática, Senhor, todos os dias da nossa vida, Senhor. Meu Deus, abençoa cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Pai. Meu Deus, que novos simpósios serão feitos, Pai, para a glória do Teu santo nome e para o nosso aprendizado. Assim, nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Deus abençoe, obrigado.